Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nossa convidada de hoje é a psicóloga a doutora Anne Stirmer, do Instituto de Psicologia de Novo Hamburgo. A Anne é uma fraternal amiga e sempre nos fala aqui, já falou outras vezes, sobre a questão do relacionamento das pessoas, da evolução da humanidade, dessas questões ligadas ao comportamento das pessoas. Tudo isso e mais a jornada do IPSE esse ano, que vai tratar de um tema, entre aspas, polêmico, nós vamos falar daqui a pouco. Olá pessoal, eu sou a Flávia Vieira, Life Coach, e venho trazer para vocês um dos temas mais abordados, o autoconhecimento. Você sabe o que é o autoconhecimento? É um dos processos mais importantes no coach. Por quê? Trabalhando muito na forma pessoal e profissional, nós temos uma tendência grandíssima de realizar muitos sonhos, quando é claro e objetivo. Então, mais informações, espero vocês aqui. Até lá! Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Anne, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. E eu já vou começar te provocando, né? Aquele cara com o nome de Sigmund Freud, né? Costas largas, né? Que todo mundo usa. Não, Freud disse, ele nem disse, nem pensou, né? Mas uma coisa ele disse, né? Anatomia é destino. O que é isso, Anne? Pois é, bom, tudo bem com vocês, enfim. É uma frase de 1935, né? O Freud, ele afirmou que anatomia era destino. E isso gerou muita polêmica, porque na verdade as pessoas entenderam, os psicanalistas desenvolveram, né, de acordo com como quiseram, né, como entenderam. Na verdade a anatomia é destino, porque nós nascemos, né, com sexo, né? Feminino ou masculino, né? Mas isso não quer dizer que em função desse sexo nós vamos ter que desenvolver o nosso gênero em relação a esse sexo, né? Ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso, né? Nunca disse isso. Então eu acho que é aí que se presta para algumas confusões e muito se pegou, né, nessa frase dele. Inclusive ele tem muitas críticas, né? Eu já escutei pessoas reclamando que no momento que ele disse isso, ele foi nocivo, né, para todos os outros gêneros que existem, né, no mundo, enfim, né? Então, enfim, foi isso então, né? Ele falou, mas de uma maneira assim, que não, é uma coisa da realidade, né? Se eu tenho, né, eu nasci, né, com sexo feminino, eu nasço com sexo masculino, enfim, né, esse é o meu destino. Agora, o que eu vou me tornar a partir disso, aí é outro departamento, né? Aí que vai questão entrar, porque daí a gente tem que, vamos dizer, a gente tem que separar a questão biológica da questão emocional, né, e psíquica. E eu acho que é isso que a gente está querendo discutir na nossa jornada, né? Anne, nós vamos falar da jornada daqui a pouco, mas só para situar, né? 1935 é a época do Freud, judeu, Alemanha nazista, o nazismo ali
florescendo, né, fervilhando num ambiente extremamente propício. Eu sempre digo, se quer entender um pouquinho mais, Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente, é um belo livro para você entender por que o nazismo floresceu daquela maneira na Alemanha. Tá? Muitos erros cometidos no pós-Primeira Guerra Mundial, as punições que foram feitas à Alemanha e que o trabalhador alemão teve que pagar essa conta, né? E estava o Freud no meio de tudo isso lá. E daí ele fala anatomia e destino, identidade, bissexualidade, homofobia, viés normativo, cura gay para a psicologia e casais de mesmo sexo. Vamos falar um pouquinho disso. É um monte de coisas, né? São um monte de itens aí que a gente pode desenvolver. Bom, né, tu falaste, né, da guerra, né? 35, daquele momento histórico. Né? Hoje, talvez o Freud dissesse outra coisa. Ou diferente. Mas enfim, né, Freud era judeu, né, teve que sair da Alemanha, foi para Londres, ele sofreu muito também com a guerra, né? E o Freud, eu já falei na outra vez que eu estive aqui, né, o Freud era uma pessoa muito aberta, assim, né, com a cabeça muito aberta. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer hoje em dia, né? Precisamos agora imagine 1935, a nossa né? cabeça, exatamente, né? Eu acho que assim, né, a psicanálise hoje em dia ela tá mais aberta, enfim, né, para poder ter, poder entender. Na verdade, o que a gente quer é poder ajudar as pessoas, né? E no momento que não pode existir preconceito na psicanálise, nós não podemos trabalhar com preconceito, porque a gente quer ajudar a que a pessoa se sinta melhor, né? Quando tu falaste em bissexualidade, por exemplo, né? Bom, pensando então na questão psíquica, né? É como se nós nascêssemos, né? Para o Freud, ele fala isso, né? Que nós nascemos, vamos ser emocionalmente com os dois sexos, né? Emocionalmente falando, né? E no decorrer do nosso desenvolvimento é que a gente vai se fixar num ou no outro. Identificar com o outro, né? Então, bom, enfim, então na medida que a gente nasce, né? Então, tem pessoas que nascem com o sexo masculino e se identificam, né, psiquicamente com o masculino e vão se tornar homens. Da mesma maneira, mulheres. Mas tem pessoas que nascem com o sexo masculino, mas se identificam psiquicamente com o feminino, né? Então, essas pessoas, né, vão de alguma maneira ter que trabalhar isso dentro delas, né? E é um grande sofrimento. Eu acho que a gente precisa ter empatia, né? Quando não se, vamos dizer, quando a natureza, né, e o psíquico não se conjugam, vamos pensar, né? E claro que como nós temos, né, então a bissexualidade, ela é nossa, faz parte de nós, né? A gente precisa conviver com isso. Hoje em dia, o que a gente vê, né? Muito mais as pessoas podendo lidar também dentro delas com o masculino e feminino. Né? Há um tempo atrás, tu imaginaria os homens com dentro das crianças trocando fraldas, enfim, né? Isso era uma coisa ligada à função feminina. Né? Eu vou dizer, uma geração antes de nós, já. Isso era completamente tabu, não. Quem cuida da casa dos filhos, quem troca a fralda é a mulher e deu. Eu acho que na nossa geração começou a transição. Hoje a gente vê os novos casais, o pai às 7h30 da manhã levando os filhos na creche, a mãe indo trabalhar, né? Daí ele de manhã ele tem uma atividade, cuida dos filhos, ela cuida de tarde. Então, essa troca de atividades do casal sadia está extremamente fácil hoje e já está dentro desses novos casais, né? E aí, por exemplo, o que tu está falando, né, uma geração antes da nossa, mas também na nossa, né? Eu acho que... Não, né, tem muitos na nossa ainda que... Né? A gente fala então da ideologia de gênero, né? Que eu acho que foi a tal da polêmica do azul e rosa, né? Porque a ideologia de gênero, ela faz Eu já prefiro o azul e o vermelho, tá? Sim, mas temos dos times, né? Essa é mais fácil de lidar. É verdade. Mas, enfim, né,
a cultura ela coloca, então que tu teriam funções ou determinadas funções que são só de homens ou só de mulheres, né? E a gente sabe também que o tal do rosa e do azul, ele veio também por uma questão econômica, né? Uhum. Tinha algo que foi criado também, porque não foi desde sempre que o rosa era feminino e azul masculino, né? Acho que uma época era bem ao contrário, enfim, né? Não tem essa ninguém é dono, né, dessa cor, né? Mas eu acho que, então é isso, assim, eu acho que quando se tem, acho que a ideologia de gênero, né, ela faz com que tu fique preso, né, numa determinada função, num determinado jeito. Hoje eu estava vindo para cá, e eu escutei a música, eu acho que eu estou com isso na cabeça, porque eu vinha falar sobre isso, escutei a música do Frejá, que ele fala "O homem não chora", né? E é muito interessante a letra, né? Que ele fala que a lágrima, que o homem não pode, como se não pudesse nem vibrar, nem ficar frustrado, nem vibrar, chorar por isso, né? Porque a lágrima tem que ficar só até uma parte do rosto, não pode nem cair no chão, né? Como se fosse todo o sofrimento que fica também, quando se a ideologia ela fica como uma religião, né? De que tu não pode sentir, na verdade, né? Porque onde é que se criou, né? Que os homens não choram, né? Que os homens têm que estar de arma na mão, que os meninos têm que brincar de carrinho, que as meninas têm que brincar de boneca. Quer dizer, eu acho que são coisas que foram também colocadas pela cultura e que aprisionam, né, e que fazem sofrer muito. Agora eu falei brincar de carrinho, brincar de boneca, claro que muitas meninas vão se identificar com uma mãe que tem um filho, que está com o bebê no colo e daí vão procurar a boneca para cuidar. Então isso também faz parte das identificações que nós temos dentro de nós, né? Mas o que a gente estava falando antes é de que, de repente, tem indivíduos que nascem e não estão adaptados ao seu sexo, né? E o que nós vamos fazer com isso, né? Como a sociedade deve lidar com isso aí? Deve lidar com isso. Qual a abertura que nós vamos ter? Eu acho que, como tu disseste, eu acho que o mundo está mudando, a sociedade está mudando, a gente tem que poder abrir a cabeça e aceitar e poder, nós, vamos dizer, na nossa profissão, auxiliar, né, essas pessoas a estarem melhor consigo mesmo, né? Tu falasse da cura gay também, né? Quer dizer... Que eu quero falar com isso contigo no próximo bloco. Cura gay na psicologia e os casais do mesmo sexo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços.
Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos conversando com a minha amiga, a psicóloga, a doutora Anne Stirmer, do IPSI, Instituto de Psicologia de Novo Hamburgo, onde o canal 20520 da NET pega no canal 26 e 526 da NET. Anne, a história, ela é inegável. A história da humanidade pré-cristã, temos lá toda a história, vamos pegar só a Grécia, onde o homossexualismo era uma coisa completamente normal. Meninos com meninos, meninas com meninas. Vamos pegar outra questão dos exércitos. Quantos exércitos na história de exércitos de Amazonas? As mulheres lutavam e os homens ficavam em casa na agricultura cuidando dos filhos e da família. Isso é história, gente, de culturas. A cultura pós-cristã mudou um pouco o andamento da sociedade praticamente em todo o planeta, né? Nós temos o tratamento também, que outro dia nós podemos falar sobre isso, a questão da relação do idoso com os filhos. Isso é um negócio muito bacana. Vamos pegar as sociedades orientais, na China, que o idoso no Japão, lá no Oriente, no Oriente Médio, tá? Como tratam os idosos nessa região, as culturas europeias e outras culturas que deixam, como o trato idoso, uma sociedade cada vez, nós estamos chegando já uma longevidade que as novas gerações estão nascendo hoje vão viver 100 anos, no mínimo. Mas, Anne, uma coisa que marcou muito o Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil é a questão da cura gay na psicologia, e depois vamos falar dos casais hoje, do mesmo sexo, né? O que pode influenciar casais, homem cuidando de crianças e mulher, né? A questão do gênero, sexo, do mesmo casais, sexo, né? O que muda num filho menino ou menina, num casal que não seria tradicional para a sociedade antiga? Sim. Bom, primeiro assim, em relação à cura gay, né, que acho que é uma lei de 82, né, em que o Conselho de Psicologia se posiciona que nós não temos, né, como, né, oferecer uma cura gay, né? Então, assim, é categórico isso. Então, não existe isso, né? Então, é muito importante. Assim, ele recomenda aos psicólogos de todo o país que não tem como prometer isso, né? Então, de novo, eu volto para aquilo que eu tinha falado anteriormente. O nosso compromisso é fazer com que a pessoa se sinta bem dentro da sua pele, né? E é esse que é o nosso compromisso. Então, inclusive, falando do Freud, ele escreve uma carta, uma mãe de um homossexual escreve para ele, acho que é 32, tá? Não sei se é, mas acho que é isso. Escreve para ele e ele diz que homossexualidade não é doença e que, na verdade, o que se precisa, essa pessoa está sofrendo com a sua homossexualidade ou o que está sofrendo por estar sofrendo, e o que a gente precisa fazer é ajudar a pessoa a se sentir bem, né? Então, acho que isso é muito importante a gente ter claro, né? Que não é na base do laço, não é na base, não é de fora para dentro, né? Não existe isso, né? Tu vai transformar uma pessoa que é homossexual em heterossexual, isto não existe, né? Então, não tem como, na base da porrada, como dissesse, né? Então, é uma ideia errônea, né? E, como eu tinha dito antes também, a questão da bissexualidade, muitas vezes, como nós temos que lidar com o nosso feminino e o nosso masculino, isso causa muita angústia. Então, talvez, muitos homens, aqueles que não conseguem lidar com o seu lado feminino, se assustam com o seu lado feminino. E enxergam no outro o seu lado feminino e atacam esse lado feminino num outro homem. Mas, na verdade, é algo dele que está mal organizado, porque a gente precisa integrar esses dois aspectos dentro da gente. Eu acho, como diz aquela música, né? Ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. O Pepeu Gomes, muito inteligente, né?
e conseguiu colocar numa música exatamente isso, que tu precisa ligar, assim, lidar, né? Assim como as mulheres precisam lidar com o seu lado. Por que tu não pode chorar? Pois é, mas não é isso que se escuta, homem não chora. Eu acho que agora isso mudou também, mas eu Boys muito... don't cry, né? Homens não choram, garotos Boys não choram. Don't Cry é um nome de um filme também, Sim, que depois também. a gente pode, né? Que É bem interessante. Interessante, que o também enredo fala que está dentro do nosso ciclo de filmes que a gente quer fazer agora como eventos preparatórios da jornada. Isso é um negócio muito bacana que o IPSI faz, né? De assistir alguns filmes, tá, que marcam a história do pensamento humano, de alguns momentos da humanidade, como Boys Don't Cry, Cinderela e outros filmes, tantos aí, exato. que são muito bacanas. Mas assim, feito mais uma pergunta, eu acho. Casais do mesmo sexo, como lidar... na realidade, o que eu acho pouco importa, eu só acho que a humanidade tem que evoluir, né? Tem que evoluir e permitir que essas pessoas que sofrem com tantos preconceitos, lidar com essa questão do feminino e masculino é tão difícil. Por que a gente vai perturbar mais isso aí? Vamos lá, sociedade, vamos tentar ajudar, né? O que tem acontecido hoje são casais, né, casais afetivos, né, afetivos, que criam filhos, enfim, né, adotam crianças, enfim, ou até mesmo alguns têm filhos, têm né? filhos, enfim, né? Geram com barriga de aluguel, ou uma das companheiras tem um filho, né? Duas normal. companheiras podem ter filhos também, enfim, né? Essa é a vantagem das mulheres, né, que elas podem ter o seu próprio filho. Né? Assim como o homem também pode doar seu sêmen, ter uma barriga de aluguel. Enfim, acho que não é essa a questão. A questão é que se criou uma ideia de que, por serem casais homoafetivos, não estariam aptos para criar os filhos. E eu acho que a gente precisa pensar assim, que a questão não é essa. A questão não é o gênero, a escolha, né, sexual que cada um tem, mas sim o caráter. Então, o caráter, ele não tem, né, se dizia uma época que um homossexual teria um distúrbio de caráter. A gente sabe que não, né? Quantos heterossexuais aí com distúrbio... Que são os corruptos, né? Exatamente. E daí um homossexual, um LGBT vai lá e denuncia, o grande denunciante de um esquema corrupto nesse país, né? Então, foi graças a um desses caras, eventualmente, que vários devem ter. Isso em vários lugares do mundo, quer dizer, isso não quer dizer se o cara é bom ou ruim, né? Se é honesto ou desonesto. Essa que é a questão. Então, um caráter, ele se forma, né, dentro, óbvio, né, enfim, da família, das identificações que cada um vai fazendo com seus pais, né, com as funções materna e paterna, que essas funções necessariamente não precisam ser feitas por um homem ou uma mulher. Então, o que seria a função materna? Acolher, dar colo e tal, enfim. A função paterna, limites. Se isso está dentro da pessoa, e uma mãe sozinha que cria um filho, ela pode também impor os limites. Impor os limites, né? Então, essa função bem exercida, ela vai gerar uma pessoa com caráter íntegro. Né? Eu vou dar um exemplo da minha mãe, tá? Ficou viúva muito cedo, tá? E ela teve que assumir o lado masculino para educar os filhos, ela tinha adolescentes. Essa função dentro dela. E ela não deixou de ser mulher, muito antes, pelo contrário, virou mais mãe, mais mulher ainda. E quantas outras não passaram por isso, ficaram viúvas, né? Essa que é o desafio da gente como pessoa, né? Poder integrar esses dois aspectos dentro da gente e bom poder passar isso. Isso então um homossexual também pode integrar esses dois aspectos, vai dar o limite e vai dar o amor para o seu filho. Tem nada a ver. Né? Tem nada a ver. Anny, jornada do IPSI, uma questão de gênero, azul e rosa. Vamos lá. Então, assim, o título da nossa jornada é Uma Questão de Gênero. Então, nós estamos já desde o ano passado fazendo eventos preparatórios. Ela vai ser dia 24 de agosto, o pessoal pode já marcar no calendário. E nós estamos, então, nós vamos divulgando, nós vamos ter a volta do IPSI Ensine esse ano, sempre a quinta-feira do mês, às 19 horas. IPSI Ensine, com filmes preparatórios para a jornada, e teremos eventos que vão ocorrer sempre às 9h30 na sexta-feira. Nós vamos divulgar com antecedência em Novo Hamburgo. Lá em Novo Hamburgo, aqui em Novo Hamburgo, né, para quem está nos assistindo aqui na região do Vale dos Sinos.
Então, as informações de contato do IPSE, nós passamos aí o site, telefone, tudo para entrar em contato e já é para fazer as inscrições para os encontros preparatórios, né? Encontros preparatórios e a jornada que vai ser em agosto. Isso, a gente vai divulgando no nosso Facebook, também a gente vai colocar, né? O pessoal pode acessar o Facebook, a nossa página, e aí vai estar toda a divulgação lá. Anny, conta comigo aí, vamos falar. Tratar da CUCA é sempre legal, isso, né? Aí, dessas relações na sociedade, de como nós podemos melhorar a sociedade, né? Sim. Né? Não é na porrada que a gente vai resolver isso aí. Eu acho que... conversando que se entende. Conversando que se entende. E que o Freud diminua um pouco as suas classes. Anny, muito obrigado. Obrigada. Tá, foi legal te ver aqui mais uma vez. Até um próximo programa. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da DataCentrix. Somos uma empresa de Cloud Computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.